Então, tivemos um problema, né, na aula passada. O meu computador não estava iniciando e ficou uns dias na assistência técnica. Então, agora a gente vai começar a estudar os métodos para avaliação de desempenho, tá? Então, na aula de hoje, que no caso é referente à semana anterior, né? Eu vou gravar aqui para vocês um pouco sobre os métodos para obtenção de dados da avaliação de desempenho, tá? Então, primeiramente, eu gostaria que vocês entendessem que o processo de avaliar o desempenho dos empregados, ele vai ser definido pela própria empresa. Então, não existe um método certo, não existe um padrão com relação a isso. Portanto, cada empresa, conforme as suas necessidades, conforme o perfil da produtividade, enfim, conforme os hábitos, a cultura da organização, é que ela vai definir o melhor método para avaliar o desempenho da equipe ou do trabalhador de forma individual, tá? E aí eu vou apresentar aqui para vocês quais são esses métodos. Então, nós temos as entrevistas, os questionários e o método de observação, tá? Então, o método da entrevista é aquele método em que o gestor de RH, juntamente com o supervisor da área, ele vai avaliar o desempenho do colaborador e ele vai entrevistá-lo, fazendo perguntas, questionamentos a respeito da sua rotina, pegando também o feedback desse colaborador, tá? Então, o método de entrevista é aquele que o gestor, junto com o supervisor da área, o gestor da área, ele faz essa entrevista diretamente com o empregado, tá? O método de questionário é um método que já tem pronto, a empresa vai elaborar, né? O gestor de RH vai elaborar, já vai deixar esse questionário pronto e vai entregar para o colaborador. E muitas das vezes ele vai responder sozinho, fazendo uma autoavaliação, tá? E também pode ser entregue o questionário para o líder do setor. E o líder do setor, ele vai avaliar, respondendo o questionário, ele vai avaliar o desempenho desse colaborador, tá? Por meio do método de questionário, até mesmo o colega de trabalho, o cliente, pode avaliar o desempenho do empregado, tá? Então, vamos supor que o cliente, ele fechou ali um produto ou uma prestação de serviço e, ao final, ele vai responder o questionário de satisfação com relação ao atendimento, ao produto ou ao serviço prestado, tá? Então, é um questionário que já está elaborado pela equipe de RH ou pela equipe ali responsável da empresa e ele vai ser entregue para que as pessoas façam a avaliação de desempenho do empregado ou até mesmo ele próprio faça a autoavaliação. Tá? Então, mais na frente eu vou falar da autoavaliação para vocês e a gente vai entender que a autoavaliação ela é um cenário muito atual, principalmente para empresas democráticas, tá? Porque quando o empregado ele faz essa autoavaliação, é uma reflexão de que ele vai fazer da sua própria participação, da sua própria contribuição ali nos processos da empresa, tá? E nós temos também o método de observação. Esse método de observação é um método na qual o líder do setor, né, junto com o gestor de RH, vai observar as atitudes, as tarefas, todos aqueles indicadores. E aí, por meio dessa observação, a equipe responsável vai atribuir um resultado da avaliação de desempenho do colaborador. Bom, então eu coloquei aqui um pouco sobre cada um desses métodos, tá? O método de entrevista. O pesquisador tem contato mais direto com a pessoa, então é um contato mais próximo, é um contato mais direto. E os tipos de entrevistas são individual, grupal e entrevistas com supervisor, tá? Então essa entrevista costuma ser o método mais utilizado para avaliar o desempenho, porque é um contato direto, é uma avaliação mais precisa do desempenho
do colaborador. Quais são as vantagens e desvantagens desse método? A vantagem é que é um método ideal para pequenos grupos, pode ser aplicado a todos os cargos, mas geralmente é mais utilizado para cargos de liderança. Então, é um método também mais preciso, tá? E a desvantagem é que esse método pode apresentar distorções de informação. Por quê? Por causa da tendência, ou seja, se o entrevistador ele for tendencioso, ele não usar da imparcialidade, então pode ser um método na qual apresentará distorções. E aí a gente tem esse problema da imparcialidade, tá? Então essas são as vantagens e as desvantagens do método da entrevista. Bom, agora com relação ao método de questionário. O método de questionário, ele pode ser feito por meio de questionários prontos que a equipe elaborou, né? E eles serão distribuídos para os entrevistados ali da empresa. Quais são as vantagens desse método de questionário? É um método rápido para obtenção das informações, então não é trabalhoso, não tem um custo alto, tá? É barato. Como aqui a segunda vantagem fala, é o mais econômico dos métodos. Ele é ideal para grandes grupos de pessoas, justamente porque ele é mais rápido, ele é menos trabalhoso e atende ao perfil de todos os cargos, tá? Então, o método de questionário, ele vai ser utilizado nesse sentido, de que é um método na qual o entrevistador, ele pode entrevistar várias pessoas ao mesmo tempo, justamente porque é um método rápido, tá? Então, basta o gestor de RH, o entrevistador, criar o questionário conforme os indicadores que ele quer avaliar e distribuir esse questionário para quem vai participar, tá? Então, a gente pode entregar o questionário para o líder do setor avaliar o seu subordinado ou para o próprio empregado fazer uma autoavaliação, tá? Então, vai da criatividade, da expertise ao elaborar os questionários. Bom, com relação ao método da observação, nós temos aquele método da forma que é uma observação direta mesmo daquilo que o trabalhador está desempenhando, tá? As vantagens desse método é que ele é utilizado para cargos que envolvem tarefas operacionais, ele é utilizado para tarefas mais simples e repetitivas, porque o método da observação ele pode induzir a algum erro. Então, se for uma tarefa muito complexa, não é ideal para que seja avaliado aquele empregado que desempenha tarefas mais simples e repetitivas. É um método simples, né, a observação do funcionário trabalhando, não há necessidade de o colaborador paralisar o trabalho, então o funcionário ele não vai parar o seu trabalho para poder participar da avaliação de desempenho, ele vai continuar trabalhando normalmente e permite verificar in loco as responsabilidades do colaborador, ou seja, permite verificar ali no próprio posto de trabalho quais são as suas responsabilidades, como que ele está lidando ali com a quantidade de tarefas demandadas a ele, tá? E as desvantagens é que é um método moroso e geralmente as observações têm de ser complementadas. Então, por que é um método moroso? Porque ele vai ser mais demorado, a observação de trabalho com um dia só não é suficiente, tá? Então, a gente tem que complementar esse método com alguma entrevista ou com um questionário. Então, o método da observação, ele não é completo, né? Ele tem que ser complementado aí com algum dos outros métodos, ok? Aí, aqui algumas observações, tá? O observador, ele deve ser bem treinado para poder coletar informações sobre resultados, processos, impactos, etc. Requer um sistema de pontuação muito bem preparado e definido, como, por exemplo, produtividade, custo máximo de uma determinada atividade, a qualidade mais adequada, o prazo máximo para atendimento de uma demanda. Então, tem que ser tudo muito bem preparado e definido para colocar em prática esse método. Bom, com relação aos métodos combinados, para amenizar as desvantagens de cada método, devem ser utilizados métodos combinados para o levantamento dos dados, ou seja,
Eu vou fazer a avaliação de desempenho e aí eu utilizo o método de observação junto com o questionário, ou eu utilizo o questionário junto com a entrevista, tá? Então, métodos combinados trazem aí uma avaliação de desempenho mais completa, mais bem elaborada. E a melhor combinação entre os métodos é a utilização do questionário, seguido da entrevista, com o ocupante do cargo ou do gerente da unidade. Então, essa combinação traz bastante efetividade ao avaliar o desempenho do trabalhador. E aí eu coloquei aqui para vocês um exemplo de métodos combinados, tá? Então, no caso da combinação de questionário com entrevista, nós temos a forma de aplicação ocupante. Então, como que é isso? O ocupante responde ao questionário e o analista faz uma entrevista, tendo por base as informações declaradas no questionário. No caso da gerência, a gerência responde ao questionário sobre o cargo ocupado pelo subordinado e o analista faz uma entrevista, tendo por base as informações declaradas no questionário. E o analista de cargos, como que é realizado? É com base em um questionário não preenchido, que serve como roteiro, o analista entrevista o ocupante do cargo e preenche o questionário ao mesmo tempo, tá? Então, esse método combinado, ele é bastante efetivo e tem como vantagens diminuir o tempo da entrevista e melhorar a qualidade das informações coletadas pelo questionário, tá? Então, essas aí são as vantagens desse método combinado, que consiste na entrevista mais o questionário. Com relação ao questionário mais a observação local, nós temos a forma de aplicação por meio da gerência e ocupante do cargo. Consiste em a gerência responder ao questionário sobre o cargo ocupado pelo subordinado e o analista observa o trabalho executado por esse ocupante, por esse empregado, tá? E o método da forma de aplicação por meio do analista de cargos consiste em, com base no questionário não preenchido, né? Ele vai servir como roteiro. O analista observa o trabalho executado pelo ocupante e preenche esse questionário. Então, as vantagens desse método de questionário mais observação é que também diminui o tempo de observação e estrutura melhor o que deve ser observado pelo analista. E o método de observação local mais entrevista, a forma de aplicação é quando o ocupante do cargo, ele faz, né, ele participa aí desse método, e aí acontece da seguinte forma: inicialmente o analista observa o trabalho realizado pelo ocupante e após realiza uma rápida entrevista com o próprio ocupante. No caso do ocupante do cargo e gerência, inicialmente o analista observa o trabalho realizado pelo ocupante do cargo e após realiza uma rápida entrevista com o gerente. Tá? Então, as vantagens é que elimina as dúvidas surgidas com a observação, porque aí a entrevista ela vai complementar esse método da observação. Bom, então, essa atividade prática, gostaria que vocês realizassem para a gente discutir na aula de quarta-feira, tá? Que consiste no seguinte: a Ambev, indústria de bebidas, com 700 funcionários na unidade Centro-Oeste, está reestruturando os seus recursos humanos e necessita coletar dados a respeito dos cargos executados de todos os seus colaboradores. Pode-se utilizar o método misto? Então, façam aí uma reflexão para na quarta-feira a gente discutir. Então, quem quiser fazer alguma anotação no caderno e trazer para a sala de aula, ótimo. Mas façam aí essa reflexão, pensem se a empresa pode utilizar o método misto para poder coletar esses dados. E aí, na aula de quarta-feira, a gente vai refletir, vai pensar aí a respeito da utilização desse método misto para coletar dados. Bom, pessoal, aqui eu vou resolver agora, junto com vocês aí assistindo, para que a gente possa identificar um pouco sobre os melhores métodos para cada situação, tá? Então, o item 2 diz o seguinte: o Laboratório Sabin de Análises Clínicas está desenvolvendo um plano estratégico para o seu processo de expansão e precisa avaliar os cargos de todas as áreas da empresa,
coletando informações dos líderes de cada setor da empresa. Qual o melhor método? Então, nesse caso, nós temos aí o melhor método, a entrevista. Por quê? Porque o próprio item diz que é preciso avaliar os cargos de todas as áreas e vai coletar informações dos líderes de cada setor da empresa. Então, como vai coletar informações dos líderes, é ideal que seja realizada a entrevista, tá? Porque é um processo de expansão. Então, como é um processo que envolve muita responsabilidade, envolve um plano estratégico, a entrevista ela evita de ter informação rasa, tá? Então, a gente vai ter informações mais profundas, informações mais precisas. Portanto, o método da entrevista, ele vai ser ideal para esse plano estratégico de expansão, tá? Então, é uma informação diretamente com o líder que vai ser entrevistado para que seja avaliado, né, esses cargos com o objetivo de expandir o laboratório, tá bom? Aqui nós temos outro caso. As lojas Riachuelo querem avaliar os cargos dos seus funcionários in loco. Necessita verificar a execução das atividades de cada colaborador para realizar as possíveis alterações. Qual o melhor método? Então, essa palavrinha in loco já trouxe para nós a resposta, que no caso é o método de observação, tá? Por que o método de observação? Porque esse método permite que seja avaliado o empregado no seu posto de trabalho, ou seja, in loco. Então, o método de observação ele é ideal para essa situação, na qual o avaliador ele vai observar o empregado in loco, no seu posto de trabalho, tá? Verificando aí a execução das atividades de cada colaborador. Então, vamos ver aqui essas outras questões. Identifique os 3 métodos de coleta de dados para obtenção de informações sobre os colaboradores nas seguintes situações. Letra A. É a mais utilizada para medir o nível de satisfação sobre o trabalho, é a mais cara e é ideal para pequenos grupos. Continuando aqui, pessoal, a nossa análise, vamos ver essa situação. Para obter dados sobre os colaboradores, é possível utilizar mais de um método? Com certeza, nós vimos que o método misto, que é quando a gente utiliza mais de um método, ele vai complementar, ele vai ser mais efetivo, ele vai trazer mais informação, tá? Então, sim, é possível utilizar mais de um método. Para cada perfil de cargo, há um método de coleta de dados mais adequado. Identifique-os. Então, vamos relacionar aí o método de acordo com o perfil. O primeiro item diz, é aplicável para grandes grupos, é mais barato e rápido. Opa! Nós vimos que grandes grupos demandam mais tempo, então eu tenho que fazer algo que seja rápido. E isso se refere ao questionário. Tá? Então, B, questionário, porque o questionário ele é mais rápido, ele é mais barato e ele é aplicável para grandes grupos. O segundo item diz o seguinte, é ideal para cargos estratégicos, ou seja, gerenciais. Então, se eu vou promover um gerente, se eu vou definir uma informação, uma informação tão importante que é a gerência, eu preciso de algo mais profundo, eu preciso de uma ferramenta, de um método que seja mais efetivo. Então, nós temos a entrevista A, nesse caso, porque ela é ideal para cargos estratégicos, para cargos gerenciais, já que vai ser feita uma seleção de pequenos grupos, tá? Então, como é um cargo estratégico, é um cargo mais gerencial, a entrevista vai ser ideal para essa situação. E por fim, nós temos aí o último item que diz o seguinte, para cargos manuais, ou seja, operacionais. Então, se eu vou avaliar um cargo operacional,
mais manual, um trabalho mais operacional mesmo, né? Nós temos aí o método ideal, que é o método de observação, porque ele vai avaliar em loco, ele vai avaliar o trabalhador no seu posto de trabalho, ok? Então, nós temos aqui o método de entrevista, tá? Por que que ela é mais cara? Porque ela é mais demorada, exige bastante tempo e ela é ideal para pequenos grupos, porque a entrevista ela tem aí que ter um planejamento, ela demanda mais tempo. Portanto, se for muitas pessoas, é um método que vai demorar. Então, não é um método ideal para essa situação. Então, quando vai ser utilizada para medir o nível de satisfação do trabalho para pequenos grupos, a entrevista é o método ideal. A letra B diz o seguinte: faz uma análise direta daquilo que o ocupante do cargo está fazendo. Então, mais uma vez, se é uma tarefa, se é do que o trabalhador está fazendo, se é em loco, o método de observação é que é ideal, porque ele vai fazer essa análise direta da tarefa, fazendo a observação em loco do trabalhador, tá? E a letra C diz que é um método mais rápido para grandes grupos, é mais barato e requer planejamento e testes prévios. E aí, nesse caso, não resta dúvida que o questionário é ideal, porque o questionário é um método mais rápido, é um método mais barato. Então, basta elaborar anteriormente, fazer o planejamento do questionário, de quais indicadores deverão estar nesse questionário e aplicar para as pessoas. Então, ele é rápido nesse sentido, tá? Então, por isso que ele é ideal para grandes grupos. Bom, e aí para a gente encerrar aí um pouco esse estudo sobre os métodos, né, de coleta de dados, de avaliação de desempenho, nós temos essa situação. A Fujioka irá promover um dos colaboradores ao cargo de gerente para assumir a nova loja em Águas Claras. Para tanto, é necessário obter dados mais detalhados sobre os vendedores com perfil para assumir a liderança da nova filial. Então, nesse caso, nós temos um método de entrevista, porque, como eu falei, a entrevista ela é mais aprofundada, ela não é uma informação rasa. Então, como é uma coleta de dados importante, que é para promover alguém, né? Como nós vimos aqui, a Fujioka vai promover o cargo de gerente, então é ideal que seja avaliado por meio de entrevista, tá? Porque a entrevista ela vai ser mais detalhada, vai ser mais aprofundada, ok? Bom, pessoal, então é isso. Quarta-feira a gente continua aí nossos estudos sobre os métodos e depois a gente vai ver as ferramentas de avaliação de desempenho e colocar em prática isso aí, tá bom? Obrigada. Qualquer dúvida, estou aqui à disposição de vocês, tá bom? E quarta-feira a gente se encontra.